Temos um país em movimento. Só não sabemos ainda para onde vai o país. Talvez para uma clarificação? A situação política tem de ser clarificada sem manobras táticas e palacianas. Ou mesmo para uma crise política? A crise política deve ser evitada. Mas também é preciso dizer que ela poderá vir a ser inevitável. O governo ameaçou com uma moção de confiança. Se o Sr. Primeiro-Ministro e o seu governo apresentarem uma moção de confiança no Parlamento, o Partido Socialista chumbará essa moção de confiança. Mas primeiro, ainda vamos ter uma moção de censura apresentada pelo PCP. Também não viabilizaremos uma moção de censura. Temos, portanto, um Primeiro-Ministro que transformou um caso de escrutínio pessoal numa prova de vida do seu governo. Um líder da oposição equidistante, que não confia nem censura. E até temos um Presidente da República que já nem atende o telefone ao Primeiro-Ministro. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos a esta sessão ordinária da Comissão Política, no momento em que vivemos mais uma situação extraordinária. E para tentarmos perceber um bocadinho melhor, ou talvez não, esta crise, temos hoje connosco o nosso comissário residente David Inês. Olá, olá, Political Junkies. Alguém tem que fazer isto pelo Vítor Matos, não é? Sim, que o Vítor está a gozar uma folga merecida. Isso. São sempre merecidas as folgas. E temos as comissárias intermitentes, mas sempre muito presentes, Liliana Valente. Olá, olá. E Paula Queiro Varela. Olá. Ora, sejam todos muito bem-vindos. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Este país quase que parece uma sitcom política se não tivéssemos tragédias internacionais em curso. A crise política parecia ter durado 3 horas na noite de sábado, ou até um bocadinho menos, entre a ameaça do governo de uma moção de confiança, o anúncio de uma moção de censura do PCP e também o anúncio do Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, que a moção de censura podia dispensar o governo da moção de confiança. A crise, supostamente, começou e acabou sábado à noite. Mas será que é mesmo assim, David Inês? Eu receio que tenhamos entrado numa espécie de crise contínua por responsabilidade. Miniciclos. Por responsabilidade única e exclusiva do Primeiro-Ministro. Em algum momento a gente teria de acreditar que Luís Montenegro cola com a palavra exclusivo, porque subitamente percebemos que é mais a tempo parcial. O Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, não parece ter percebido ainda uma coisa que várias pessoas, entretanto, no PSD, no CDS, entre os comentadores, mais habitualmente, digamos assim, ideologicamente próximos do governo, já foram percebendo desde a noite de quinta para sexta-feira, quando se conheceu a manchete do Expresso. É que ele, Primeiro-Ministro, tem especiais deveres de responsabilidade perante todos os portugueses. E isso começa em fazer escolhas, que o próprio Primeiro-Ministro decidiu não fazer quando subiu ao cargo de Primeiro-Ministro, e depois, uma vez descobertas uma série de informações sobre o seu currículo empresarial, insiste em ignorar a pertinência das dúvidas que lhe são colocadas e tratá-las como se fossem ofensas. Então, como é que tu Pelo explicas que um caso de escrutínio pessoal se transforme numa crise política? Há duas explicações possíveis. A primeira é que Luís Montenegro se sinta tão ofendido na sua honra e dignidade que isso lhe tire o estado de espírito de suficiente abertura para encarar as perguntas tal como elas são. Esta é a tua visão benévola. Esta é a minha visão Papa Francisco.
A outra é que o Luís Montenegro, primeiro-ministro, esteja efetivamente a esconder a informação. Em todo o caso, para o que é relevante para esta situação, pouco importa que Luís Montenegro é que estamos a ter. Se é a versão A ou a versão B. O que é realmente importante é que a pessoa que, vou usar a expressão que ele próprio usou, não é contingencialmente, circunstancialmente, a pessoa que circunstancialmente é primeira-ministra tem o dever de esclarecer. E enquanto houver uma dúvida aberta sobre isto, ele tem o dever de esclarecer. Ponto final. Infelizmente, sabemos que isso não vai acontecer e, portanto, eu receio, volto ao início da conversa, que vamos estar em crise política durante os próximos tempos. Paula, tu que estiveste lá no sábado à noite e viveste aquele momento ali com toda a atenção, e a atenção, qual é a tua explicação para este caso de escrutínio se ter transformado numa crise política? O governo quer eleições? Não acho que o governo quer eleições. Acho que o governo... Quer dizer, isto são duas questões paralelas. Porque é que o caso de escrutínio se tornou uma crise política? Não, a resposta não assenta nessa outra segunda questão. Acho que o governo não quer eleições. O que acho é que o governo está a jogar com o facto de o PS não querer eleições. E, na verdade, aquilo que ouvíamos no início desta comissão política, Pedro Nuno Santos dizer, revela que o governo está a jogar bem, desse ponto de vista, na sua chave de leitura. Acho que a chave de leitura para o governo é esta. Eu não me fiava muito. Pedro Nuno Santos não quer eleições. Até ver. Eu estou a dizer aquilo que eu acho que vai na cabeça do governo, não estou a dizer aquilo que eu acho. Sim, mas como disseste que achavas que ele estava a jogar bem. Está a jogar bem porque eu acho que o Pedro Nuno Santos no sábado passado foi justamente ao encontro daquilo que o governo pensava que ele iria. Portanto, é neste sentido. Sim, até sábado eu percebo. O facto de Pedro... Claro, e daqui para a frente pode mudar tudo. Vamos ver o que é que acontece no PS. Mas, o PS está reunido em Secretariado Nacional. Aquilo que estava na cabeça do... Primeiro-Ministro. Bom, não posso atrever-me a dizer o que é que estava na cabeça do Primeiro-Ministro. Aquilo que eu acho que estava na cabeça do Primeiro-Ministro é que Pedro Nuno Santos não ia nem apresentar uma moção de censura, nem tampouco votar uma moção de censura de outro partido que a pudesse apresentar. E, portanto, nesse sentido é que eu acho que essa foi a leitura que o governo fez. Agora, porque é que isto se transformou numa crise política é toda uma outra questão e que assenta fundamentalmente na questão óbvia de Luís Montenegro ter entendido que não precisava de dar qualquer tipo de esclarecimento, fez claramente uma má avaliação e isso já é reconhecido dentro do governo, enfim, não obviamente publicamente, mas que foi feita uma má avaliação por parte de Luís Montenegro no primeiro momento e o silêncio e a gestão dos silêncios que o Primeiro-Ministro gosta de dizer que faz e que acha que faz bem feito, neste caso não resultou bem para o governo, porque obviamente quando está em causa o Primeiro-Ministro está em causa todo o governo e foi assim que chegamos aqui. Liliana, e qual é a tua explicação para isto ser transformado numa crise política? Olha, ou isto vale mesmo uma crise política? Eu acho que vale. O Luís Montenegro habituou-nos a falarmos muito de percepções e aquilo que está criado, além dos factos que são bastante importantes neste caso, como nós temos vindo a noticiar, também há uma questão depois que fica de percepção cá fora, que é eu no outro dia falava com o Paulo Baldaia no Expresso da Manhã, em que ele me dizia: vocês factualmente escreveram que a empresa familiar de Luís Montenegro recebia uma avança mensal de 4.500 euros. Mas o que as pessoas vão ler é que há uma empresa privada que está a pagar ao Primeiro-Ministro. E eu dizia, bom, a interpretação que as pessoas vão fazer daquilo que eu escrevo não posso mandar nelas, mas posso responder perante aqueles factos que ali estão. E eu acho que não, houve uma má avaliação sobre a dimensão do que estava ali em causa. Acho que o Primeiro-Ministro, que disse na declaração de sábado que ninguém descobriu nada porque vem tudo das declarações que ele fez, não esteve correto nesse ponto, porque ele só deu na medida em que achava que podia dar. Ia dando uma coisinha, depois mais uma coisinha,
E depois perguntava-se mais uma coisa, e aquilo que nós escrevemos foi porque não foi o primeiro-ministro que nos respondeu, mas sim a empresa visada, neste caso Uma que era das empresas, porque as outras ainda não responderam, que é a Sol Verde, que num exercício de grande transparência decidiu explicar e responder às nossas perguntas com transparência. Portanto, eu acho que houve uma má avaliação do Luís Montenegro, que não é pequena, porque eu comecei, obviamente, aqui num tom se calhar até provocatório, a falar sobre as percepções, mas os factos aqui é que importam, e estes factos são verdadeiramente preocupantes, porque, vejamos, nós estamos a falar de uma empresa familiar que era detida primeiro pelo primeiro-ministro, pela mulher e por umas cotas mais pequenas pelos filhos, e depois a cota de Luís Montenegro, antes dele ir para o PSD, passou para a mulher, mas ele é casado em comunhão de adquiridos, portanto ele é beneficiário dessa empresa. Ele pode agora, obviamente, dizer outras coisas e acho, pronto, é legítimo, é a sua defesa, mas ele é beneficiário daquela empresa. E aquela empresa mantém pelo menos 5 clientes permanentes, porque entretanto a empresa fez saber quais eram os 5 clientes, e há pelo menos um deles que tem um potencial conflito de interesses que nós noticiámos, que era a questão da Sol Verde, por querer ver a prorrogação da concessão dos casinos. Mas nós continuamos sem saber que outros clientes é que Luís Montenegro teve naquela empresa, que podem eventualmente ter outros conflitos de interesses. E continuava a ter. Sim, exato, e que têm, e que porventura podem ter aqui conflitos de interesses que eu acho que por uma questão de transparência e de escrutínio devia ser dito. E depois, aí já é uma questão política, que é, podemos ter um primeiro-ministro com tantas escusas, faz sentido, não faz sentido, bom, isso aí já é outro assunto, mas até agora acho que Luís Montenegro não avaliou bem esta questão do escrutínio e levou para o lado pessoal, o que é um pouco... Mas isto não é uma questão pessoal? Eu não acho que isto seja uma questão pessoal. O conflito de interesses do primeiro-ministro não é uma questão pessoal. E lamento então que haja ministros... do governo? De fazer que é o governo? Isso aí depende da avaliação dos partidos que farão, mas não é certamente uma questão de voyeurismo, como eu ouvi um ministro dizer numa televisão. Não, isto é escrutínio democrático. Se o primeiro-ministro, que é primeiro-ministro, não é um cargo qualquer, diz que está circunstancialmente no cargo, como se tivesse sido obrigado a concorrer. Não, foi ele que se candidatou ao cargo, portanto sabia que tinha de abdicar de algumas coisas para estar no cargo com especial transparência. Porque vejamos, por exemplo, o João Pedro Henriques há pouco no Expresso, hoje de manhã no Expresso Curto, fazia uma pergunta. Esta segunda-feira de manhã no Expresso Curto. Esta segunda-feira, peço imensa desculpa. Fazia uma pergunta. Perdão? Sim, a pessoa já trabalhou na rádio, mas há muitos anos. Fazia uma pergunta que faz sentido, que é: Montenegro podia ter perguntado a Marcelo Rebelo de Sousa quantos milhares de euros é que ele perdeu em pareceres que dava para ser Presidente da República. Portanto, não se pode agora queixar que não sabia, não? Ele candidatou-se ao cargo de Primeiro-Ministro, portanto... Se me permitem, deixa-me sublinhar o seguinte. Se fosse o caso que Luís Montenegro, quando tomou posse como Primeiro-Ministro, tivesse dito: atenção, eu tive esta empresa, aconteceu isto assim assim, esta é a minha declaração de incompatibilidades, eu podia dar algum benefício da dúvida, daria o benefício da dúvida ao Primeiro-Ministro em funções, porque tinha assistido a um ato de transparência. Ou seja, esta foi a empresa, estes são os meus clientes, eu considero-me inapto para decidir determinadas coisas relativamente a estes grupos empresariais. Isto era de liminar clareza e ainda que colocasse dificuldades no exercício do cargo, ainda que fosse uma circunstância inteiramente nova, porque nunca tivemos um primeiro-ministro que chegasse a fazer isto, a verdade é que teríamos a capacidade de fiscalizar o primeiro-ministro. Isto era, quer dizer, não era tranquilo, mas era plausível. O que acontece é que Luís Montenegro entra no cargo, faz uma declaração, escreve uma declaração à entidade da transparência, onde existe uma referência à empresa, mas não diz sobre nada, não fazemos ideia se declarou as suas incompatibilidades ou não, e tudo o que está a ser E não discutido... fazemos ideia porque a entidade da transparência também não esclarece. Também, mas atenção, a obrigação é do Primeiro-Ministro, não é da entidade da transparência. E a questão é que tudo o que estamos a discutir agora, reiterando o que disse a Liliana, mas detalhando, acontece não por iniciativa dele, mas apesar do Primeiro-Ministro, com muitas resistências
do Primeiro-Ministro. Portanto, a questão é, soubemos da empresa e do que é que fazia a empresa pelo Correio da Manhã. Primeiro, com o ângulo errado, digamos assim, sobre imobiliário, depois foi corrigindo, mas soubemos por ele. O Primeiro-Ministro declarou nesse dia, ao Correio da Manhã, na primeira notícia, uma coisa tão simples como do objeto social, vasto objeto social dessa empresa, apenas a prestação de consultoria no âmbito da proteção de dados pessoais teve execução. Não é verdade. Portanto, a primeira resposta de Luís Montenegro nesta polémica não é verdadeira. E isso é um perigo, é um problema. Então deixa-me... Isto vai por aqui fora, não é? Deixa-nos ouvir aqui mais um dos sons do que o Primeiro-Ministro disse no sábado à noite ao dizer: creio que se o nosso sistema político não aceita nem controla a conciliação entre a vida familiar e a vida política, nós vamos, de uma assentada, ter políticos sem passado e ter políticos sem futuro profissional. É um problema da política, ou um problema dos políticos, ou precisamos de mais ou diferentes formas de escrutínio? Precisamos. Temos mesmo um problema com isso. Ou seja, quando as leis fazem-se, ou se quiseres, estes modelos de transparência existem na legislação desde logo para garantir que quando alguém não quer, as coisas são obrigatoriamente entregues ao público. E é para isso que estas entidades, como a entidade da transparência, servem. Quando isso não acontece por virtude de Luís Montenegro, o que nós esperaríamos é que as entidades competentes nos dessem respostas. E acontece que nem uma coisa nem outra. Luís Montenegro está há 2 semanas a resistir a fazer coisas e dar informação e a ceder aos poucos, passo a passo, porque a pressão depois é gigantesca, claro, e depois contrariado, é vida, mas também não temos nenhuma resposta plausível das instituições. Portanto, isso significa que toda esta arquitetura institucional carece de reforma urgente. Ponto. Paula... Está nas mãos dos partidos e, portanto, isso também não sei se nos deve deixar muito descansados. Vamos lá ver. Joguemos com as circunstâncias. As alterações legislativas estão sempre na mão dos partidos, com certeza, não é? A questão mas é que joguemos com as circunstâncias. Eles não têm concorrido para a transparência ser maior, têm concorrido para dificultar o acesso a estas informações. Pode ser que as circunstâncias ajudem, vamos ser otimistas. E atenção, que não é uma questão do PSD, sim. Um entendimento alargado. Mas era isso as que regras para a entidade da transparência foram feitas por PSD e PS. Mas era aí que eu ia chegar. Quando o PSD, nós hoje temos um governo do PSD que está em minoritária, não é? É uma coisa mesmo reduzida. E se existe esta pressão toda neste momento e circunstancialmente as coisas empurram para a necessidade de maior transparência, pode ser que entretanto apareça um raio de luz no Largo do Rato e se perceba que é preciso fazer alguma coisa pela vida, pela saúde do sistema. Paula, esta estratégia de avançar, dar o passo em frente, ameaçar com uma moção de censura é consensual? Dentro do governo? Dentro do governo e dentro do PSD? Tu já escreveste que há dúvidas. Não sobre essa estratégia, não é? É sobre o caso. A estratégia dentro do governo, tanto quanto foi possível apurar, não teve senão solidariedade, e os membros do governo estão ao lado do Primeiro-Ministro, aqueles que estiveram envolvidos diretamente na decisão, solidarizaram-se com essa estratégia. Ouvemos-los logo a seguir numa barragem mediática pelas televisões, distribuídos metodicamente para reforçarem aquela que foi a mensagem que o Primeiro-Ministro tinha passado uma hora antes na comunicação ao país, e portanto sim, não creio que venha de dentro do governo alguma brecha quanto a essa estratégia. E nem é de estratégia só que se fala, quer dizer, a questão aqui é muito mais vasta do que isso. Aquilo que seguramente há de incomodar também membros do Executivo é o facto de estarem nesta altura sob o governo estar obviamente desgastado e ser quase implausível poder-se governar nestas circunstâncias, porque não se fala de nenhuma outra coisa, não há nenhum outro tema e, portanto, não há ação governativa. Aquilo que o Primeiro-Ministro quis tentar fazer ali no sábado à noite era também deixar essa ideia, quer dizer,
sempre ao ataque, não é? Contra quem não quer ser esclarecido, porque ele entende que já deu todas as explicações e, aliás, mas já entendi há 2 semanas, há uma semana. Mas entende desde o início, não mudou de opinião. Sim, é muito coerente. É aí que eu quero chegar. Sim. Não mudou de opinião. É entende que já deu todas as explicações e que deu mais explicações do que qualquer outro político. Não é? E portanto esta é a forma como ele está a olhar para a situação. E nesse ataque, nessa estratégia de atacar aqueles que não querem ser esclarecidos, por mais respostas que ele desse, está também a leitura daquela mensagem. Para ele o assunto acabou ali, e acabou com aquela declaração de que a doação de cotas, que as cotas passam todas para os filhos e que o assunto está assim resolvido. Agora, com certeza que este desgaste não é bom nem para o governo, nem para o PSD, porque quer dizer, mesmo que as pessoas não possam, nesta altura, publicamente, a maior parte das pessoas que fazem parte do PSD de Luís Montenegro com certeza não vão falar. E as outras têm dificuldade em falar numa situação destas tão tensa e tão preocupante, porque estamos a falar de uma crise política e do governo poder ou não continuar em funções. É normal que haja reservas em assumir publicamente, mas também é óbvio que as pessoas entendem o desgaste do governo, os militantes do PSD, os dirigentes do PSD e os próprios governantes. É o primeiro-ministro que está aqui em causa, não é um ministro qualquer, e não é possível, por isso simplesmente, remodelá-lo e seguir adiante neste caso, não é? E, portanto, remodelá-lo é possível, não é? Não pode ser o próprio. Não, o próprio é que tem de tomar essa decisão. Esse é o ponto. Ou não? Pois, ou não. Liliana, e como é que se percebe a posição do PS, que não aprova nem uma moção de censura, nem uma moção de confiança? Bom, é assim, a posição do... Isto é difícil, desculpem, mas isto é muito difícil. É só para quem nos ouve perceber. Enquanto estávamos aqui a conversar, recebemos a notícia de que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, está a analisar uma denúncia anónima sobre Luís Montenegro, e a Liliana esteve a escrever a notícia ao mesmo tempo que estamos aqui a gravar. E portanto estive um bocadinho away. Então agora... Eu estive a falar literalmente sozinha. Não eu agora vou ter de mudar aqui o meu chip para te responder sobre o PS. O meu chip para me responder sobre o PS. Então vamos falar sobre o PS. Bom, é assim, Pedro Nuno Santos, há uma coisa que ele não fez, ele não mudou, pronto, ao contrário do que fez várias vezes sobre o orçamento do Estado, desta vez sobre moção de censura e moção de confiança, ele não mudou uma linha daquilo que disse na primeira noite eleitoral, que foi que não votaria moções de censura, mas também que não o provocassem com uma moção de confiança, que ele também não votaria uma moção de confiança. Isto foi o que ele disse. Mas desculpa lá, isso foi há um ano. Manteve-se imutável. Foi há um ano. É o que eu estou a dizer. Ao contrário do que aconteceu no orçamento do Estado, ele desta vez manteve a sua opinião desde que... O que é que acontece? Pedro Nuno Santos olhou para o quadro atual e pensou, bem, o PCP já salvou o governo, e porque na verdade o PCP acaba por fazer isso com o voto do PS, porque Pedro Nuno Santos não quer ficar com o ónus da culpa. Não quer ficar com a culpa de ter sido ele a provocar a queda do governo. Quer que o governo assuma que cai por ele. Ora, isto tem vários problemas por dentro do próprio PS que lhe dizem se pegou tanto no tema nos últimos tempos, nos últimos dias, se acentuou tanto as críticas a Luís Montenegro, até numa questão pessoal, em que Pedro Nuno Santos até foi bastante longe a dizer, temos de ver que a empresa é de Luís Montenegro, não é de outra pessoa. Foi bastante enfático nas críticas, então agora tem de tirar as consequências dessas próprias críticas. E neste primeiro momento isso não aconteceu, não é? Porque neste primeiro momento o que Pedro Nuno Santos fez foi esperar para ver se o governo não avança mesmo com uma moção de confiança, mas deixar no ar aquela ideia de que o jogo para o PS não acaba aqui. Não há uma promessa de estabilidade sequer a médio prazo. Portanto, acho que a ideia, não sei, o PS vai estar agora a debater em Secretariado Nacional o que fazer. Há algumas vozes que defendem
a moção, que o próprio PS devia apresentar uma moção de censura. Há outras vozes que dizem que o PS devia apresentar um pedido de comissão de inquérito. E há outras vozes que dizem que Pedro Nuno devia ser mais assertivo a chamar o Presidente da República a terreiro. Portanto, há aqui várias pistas em que estão a trabalhar. Não sei qual é a decisão que vão tomar ou que Pedro Nuno vai tomar, mas parece-me que pelo menos esta semana, pelo menos o governo ainda sobrevive, porque o PS lhe deu a garantia de que não ia votar a favor da moção que o de governo vai usar isso censura como uma moção de confiança. Duas moções de censura chumbadas em 15 dias. Até a terceira funciona. Pronto, mas para já vai funcionar. David, e tu percebes a estratégia do PCP? É de sobrevivência, quer dizer, ou seja, dupla. Primeiro, o PCP agarrou um momento em que se apresenta como um partido que vocaliza a oposição, faz parte. Segundo, isto à beira de eleições autárquicas e com a situação na Ucrânia /Rússia/América como está, se calhar este momento não é incrível para ir a eleições para o Partido Comunista Português. Enfim, estou em pura tática, mas eu não estou dentro do Comitê Central. Aliás, é difícil nós pormos dentro da cabeça das pessoas que estão dentro do Comitê Central e, portanto, não sei. Agora, dito isto, eu, enfim, não teria recomendado naquele preciso momento ao Partido Comunista que fizesse aquilo. Acho que era interessante ver até onde é que o governo iria. Exatamente, era preciso deixar o jogo naquela correr. ameaça. Eu até fiquei assim, quem estava a ver o filme de fora, tipo novela, fiquei com alguma pena que me tivessem estragado o final logo no início. Foi um spoiler total, não foi? Naquela noite. Foi mesmo isso, exatamente isso. Mas dito isto, eu insisto. Ele tinha razão. O efeito imediato foi, obviamente, Pedro Nuno tinha que vir dizer que a do PCP não votava. Eu acho que aquele número naquele momento não sai bem, mas o PS, entretanto, começa a corrigir o tiro e a dar sinais de que vai fazer muitas perguntas e que o dia depois está muito em aberto e há muitas pressões dentro do próprio PS. Sim, e fora mas dele. é que entretanto já há várias posições dentro do PS, mas não é? Reparem, incluindo quem defenda, como Francisco Assis, a apresentação de uma moção de censura. Exato. Mas que também tem a ver atenção, com dinâmicas próprias internas do Partido Socialista. Essas diferentes movimentações. Não, estou eu a supor. É não que é? é assim, tem várias dinâmicas e várias vontades próprias. Agora, também mostra que o PS, mesmo na oposição e mesmo faz aquela coisa que é quando o teu inimigo está a cometer erros, o PS dá tiros nos pés. Porque não, é verdade, porque vamos ver uma coisa, quando Luís Montenegro está nesta pressão brutal, o PS devia aparecer como um bloco unido. A mim faz-me um bocado de confusão que não tenham essa tática de guerra bem presente na cabeça e que evitem dar tiros nos pés ou no líder quando O inimigo está a cometer erros. Quando o inimigo está a cometer erros, não é? Quando o adversário está a cometer erros ou está debaixo de fogo, não é? Portanto, porque estão a virar o foco. Mas deixa-me largar há esse efeito de viragem do foco. Deixa-me largar um bocadinho a tática só um segundo. Reparem nisto. Nós estamos a gravar uma segunda-feira à tarde. Sim, isto nós viemos no fim de semana. Pode muito bem ser uma comissão política em permanente desatualização. Certo, e de repente nós chegamos e temos a Ordem dos Advogados a mandar investigar no notário lá de sabe onde a história da empresa e se o registro foi legal ou foi ilegal e se é procuradoria lícita ou ilícita. A Procuradoria-Geral da República confirma durante a nossa gravação que recebe uma denúncia anónima e que está a investigar. A analisar, não é a mesma coisa que... Certo, a analisar, peço desculpa. E portanto, o mundo é muito dinâmico e de sexta-feira para cá parece que decorreram 3 meses. Portanto, a ideia de que tudo fica resolvido quando o governo se salvar da moção de censura do PCP tornou-se absurda de sábado à noite para agora. Absurda, não vai acontecer. A mim o que me espanta é justamente o governo não ter feito essa avaliação aqui chegados. Ou seja, que tivesse havido uma avaliação inicial. Que é de há 2 semanas. Sim, claro. Sim. Estamos sempre a falar de há 2 semanas. Porque há 2 semanas o debate... Quando o caso começa, que tivesse havido uma avaliação errada do Primeiro-Ministro e do seu círculo próximo, que achava que aquilo não passava dali e que não precisava de responder, etc. Ok, está lá atrás. Que no sábado à noite, o mesmo governo que entretanto sofreu este desgaste, que se viu obrigado a responder ao que não queria, que se viu obrigado a falar quando queria ficar calado.
ainda continua a achar que aquilo se arruma ali com aquela declaração do Primeiro-Ministro, já me parece um bocadinho mais. Olha, como o David estava a dizer, eu acho que o caso não acaba aqui, não é? Mas é isso que eu estou a dizer. Não acaba. E a prova disso é esta nossa segunda-feira. O governo não tenha achado isso. Esta segunda-feira nós já acabámos de publicar a resposta da PGR. Aquilo não é um parágrafo. Que já agora, ainda. Felizmente, perguntamos. Não sei. Lá está. Sim. Isto de fazer perguntas. Pois é que faz parte. Não nos podem impedir de fazer perguntas, que é um bocadinho o que o Primeiro-Ministro no sábado à noite disse, não é? Parem de nos chatear ou nós fazemos uma moção de confiança. E todos políticos, partidos, jornalistas. Sim, sobretudo o PS, mas toda a gente. Ora, isto é ou não pouco democrático, como disse Pedro Nuno Santos logo naquela noite? Olha, há uma coisa que vamos fazer aqui um parênteses, não é? Estamos a falar de interesse próprio, mas o interesse próprio não é só nosso dos jornalistas. Obviamente nós trabalhamos para alguém que é o povo, não é? E as pessoas que nos leem, aquelas que não nos leem, depois ficam a saber pelas nossas notícias porque elas se espalham. E eu custa muito que o Sr. Primeiro-Ministro queira matar o mensageiro e matar o intermediário. Eu percebo que dê jeito em muitas circunstâncias, mas isto é uma questão de escrutínio público e que deve... E democrático que deve ser feito. E não é porque o Sr. Primeiro-Ministro acha que isto é uma questão do foro pessoal e do seu sonho de ter uma quinta no Douro, que eu acho muito bem. Não conheço o sítio, mas acho bem. Mas não é isso, não era aqui. Não sei bem se é em Rezende, se é em Rabal. Mas vamos rever uma coisa: não era isso que estava em análise, não é isso que está a ser escrutinado, não é o seu sonho que está a ser escrutinado. Eu posso dar um exemplo nem a sua estratégia familiar. O que está a ser escrutinado são os seus rendimentos, a sua empresa, os conflitos de interesse que ele possa vir a ter com o cargo que desempenha atualmente, que é o de Primeiro-Ministro. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bastante claro sobre a necessidade deste escrutínio ser feito. Se não tivesse existido uma primeira notícia do Correio da Manhã e se calhar uma segunda e uma terceira, provavelmente não teríamos sabido da boca do próprio Primeiro-Ministro que ele se sentia incapaz de decidir ou inibido de decidir sobre determinadas matérias. Inibição que de resto ainda não é particularmente clara, mas vamos saltar essa parte. E se nós não soubéssemos, acontecia o quê? Ele dizia-se inibido? Ele tinha dito a alguém dentro do governo que não iria decidir sobre coisas que tivessem a ver com aquele grupo Sol Verde em particular? E agora vou só acrescentar duas camadas, se me permitirem. Primeira, nós ainda não sabemos, a esta data, já passaram 2 semanas e tal desde o início, quais foram as empresas com quem pontualmente Luís Montenegro diz ter tido relacionamento através daquela empresa. E não parecem ser, por serem pontuais, coisas pequenas, porque o próprio Luís Montenegro admitiu, a meio desta polémica, há uma semana e qualquer coisa, que um desses contratos pontuais foi o que lhe deu mais rendimento de toda a história da empresa. Mais de metade do rendimento do ano com mais rendimentos. Portanto, nós precisamos também de saber isso. E continuamos sem saber. Luís Montenegro não nos disse. E já agora se sente impedido ou não. E e calmo com isto, só para, mas não para sempre. Quem nos ouve perceber porque é que isto é importante e que tem sempre impacto. O Público escrevia, para não ser só sobre o Expresso e o Correio da Manhã, o Público escrevia no sábado passado que, ponto 1, o Grupo Sol Verde tem interesse no próximo concurso público internacional a concorrer a um outro casino que não detém, ponto 1. Ponto 2, há um grupo espanhol alegadamente interessado em adquirir a concessão do casino de Espinho, sede, digamos assim, do Grupo Sol Verde. E em todos estes casos, os concorrentes vão estar particularmente atentos ao que está a acontecer. Óbvio. E se as coisas não forem bem geridas, Luís Montenegro arrisca-se a obrigar o Estado português a defender-se em tribunal das decisões que tomar. E, portanto, isto é tudo muito sensível, porque deve ser muito sensível. Daí que tenha que ser muito claro. E daí também que eu acho que a Sol Verde tinha e tem todo o interesse em tornar toda esta questão muito clara da parte deles. Eu diria que até Luís Montenegro, mas... Não, sim, mas eu estou a dizer, como uma empresa privada que vai concorrer e sabe que esta já foi contestada até, já houve contestações a este tipo de concursos, faz parte digo eu, olhando para a Sol Verde, que nos respondeu exatamente para tornar transparente e clara esta situação. Parece-me a mim. Muito bem, posto isto, eu quase que aposto que continuaremos a debater este caso
nos próximos tempos, que se calhar até temos de fazer uma comissão política extraordinária ainda esta semana. Cá estaremos. Prometemos aos nossos ouvintes, assinantes, leitores, continuar a acompanhar da melhor forma possível todo este caso, mas por agora vamos lá ao que não nos sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. David, o que é que não sai da cabeça? Olha, vou-vos surpreender imenso. Não consegues. Vou surpreender imenso. Vais falar e estrangeiro? dizer-vos. Não vou. E dizer-vos que o que não me sai da cabeça é. Não são 3 minutos, nem 4 minutos, nem 2, né? São aquela hora de conversa que aconteceu na Sala Oval da Casa Branca na sexta-feira passada entre Donald Trump, J.D. Vance, seu vice-presidente, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Hora é essa que eu tive de ir rever no sábado, toda ela, para perceber um encadeamento da conversa e fazer o meu próprio entendimento sobre aquilo que estava ali. Porque na sexta-feira, quando vi por aqueles 2 minutos que toda a gente passou, fiquei hesitante sobre, quer dizer, não sobre a brutalidade absurda de Donald Trump e J.D. Vance, mas sobre a ingenuidade ou não de Zelensky naquele encontro na Sala Oval. E vendo aquela hora ao detalhe, posso garantir-vos, é uma emboscada absoluta. J.D. Vance está, que tempos, a provocar Zelensky, a defender a posição da Rússia, de Putin, e a menosprezar, para não dizer humilhar, a situação do povo ucraniano em permanência. Um povo, um território, um país que está a ser arrasado por uma invasão estrangeira há 3 anos. O mundo mudou mesmo. Acho que hoje já ninguém tem dúvidas sobre isso. As consequências é que não conhecemos, não percebemos. A verdade é que é muito assustador viver hoje neste mundo novo. Liliana Valente, o que é que não te sai da cabeça? Bom, não me sai da cabeça este caso, não é? Em que uma pessoa está mergulhada quase 24 sobre 24 horas, ou como diria Paula Varela, não há sábados, é crise política. Não há sábados, não há domingos. Não há sábados, não há domingos. Nem carnaval. Nem carnaval. Nem carnaval. É carnaval. E portanto, devo dizer mal. que a conversa do Zelensky com o Trump, na conversa, não é, foi bem conversa, mas não interessa. Foi uma coisa que me chegou tarde, porque eu estava tão embrenhada que só me apercebi quando os colegas da SIC me pediram para eu ir, e a notícia antes era mesmo só sobre isso. Isto aconteceu. Ok. Mas o que não me tem saído da cabeça, e é uma coisa que me entristece, é o estado de saúde do Papa. E eu espero sempre ansiosamente pelo fim da tarde para perceber, pelo boletim clínico, para perceber se está estável ou reservado ou se teve melhorias. Porque gostava muito que a minha mãe ainda visse o Papa Francisco, e comprei-lhe uma viagem de prenda de Natal à minha mãe e gostava que ela o fosse ver. E estou a ver, obviamente, porque gostava que o Papa vivesse mais tempo, não é isso, mas é só esta circunstância pessoal de finalmente conseguir comprar uma viagem e convencer a minha mãe a ir a Roma, e gostava que ainda fosse com este Papa. Muito obrigada, Paula Queiro Varela. O que é que não te sai da cabeça? Todas estas coisas que os meus antecessores aqui deixaram ditas, e mais uma. Credo, antecessores, parece que morremos. É mais ou menos. Não, Ainda não. Que horror. Ai, David. Olha, eu vou dizer aquilo que não me sai da cabeça, e isto vai explicar muito bem aquilo que eu acabei de dizer. O que não me sai da cabeça é Eunice Lourenço. São folgas. Entenderam? Pronto. Tudo o que eu disser não pode ser usado contra mim a partir de agora. Porque ficou gravado. Foi inteligente isso. E a ti, Eunice Lourenço, o que é que não te sai da cabeça? Ai, muito obrigada. Olha, não me sai da cabeça aquilo que seria o caso que estaríamos provavelmente a discutir se não fosse o caso do Primeiro-Ministro, que é o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, pré-relatório para já, porque é uma dúvida que me continua a assistir, que é
porque é que foi divulgado um relatório preliminar, coisa nunca antes feita, um relatório preliminar sobre a greve do INEM, que é muito claro a atribuir responsabilidades ao Ministério da Saúde por não ter comunicado ao INEM e com isso também não ter permitido que o INEM se preparasse melhor para a situação. E não me sai da cabeça este caso, a resposta da Ministra, que diz que por enquanto não está estabelecida nenhuma correlação entre o que diz o relatório e as mortes de 11 pessoas nesse período, como se for preciso haver um relatório que diga que aquelas pessoas morreram por responsabilidade da Ministra da Saúde, a responsabilidade política não é isso, não é a responsabilidade direta, é saber se foi ou não feito tudo para evitar aquela situação, e acho que a Ministra da Saúde revelou, para ser simpática, uma enorme falta de sentido político, para dizer pior, uma grande falta de empatia. Quase que lamento, vocês percebem o que eu estou a dizer, não sei se toda a gente que ouve isto percebe, quase que lamento o caso Montenegro por este caso estar a passar muito lado, por entre os exatamente, muito ao lado, e espero que a Ministra ainda seja ouvida sobre isto. Claro que temos de esperar pelo relatório final, que ainda haverá outros relatórios, mas para já os sinais são de muito má noção ou muita falta de noção do que são as responsabilidades políticas, e como eu muitas vezes digo, infelizmente o bom senso e a noção são bem escassos e muito mal distribuídos, e parece que neste governo estão de facto mal distribuídos. Esta foi a Comissão Política Possível, gravada na segunda-feira à tarde, segunda-feira 3 de março de 2025, com os cuidados sonoros do Tomás Delfim e da Salomé Rita, a ilustração do Carlos Paes, e como já disse aqui, estará provavelmente em permanente desatualização nesta semana em que ainda vamos ter o debate de uma moção de censura. E como vos queria deixar, apesar de tudo, com menos nuvens, deixo-vos com uma música que é um clássico dos filmes dos Oscars e que eu vi no domingo à noite a abrir a cerimónia dos Oscars, Somewhere Over the Rainbow. Vamos lá esperar que o sol brilhe para todos nós. Over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.